No meu modo de ver, é minha. Eu não sou biblicista. Eu sei que temos alguns biblicistas aqui dentro, mas eu vou dar a minha interpretação. Qual é a história que nós temos em Atos 20 aí? A história de Eutico. Quem era Eutico? Quem foi Eutico? Foi um jovenzinho, um adolescente, que caiu da janela. Lembra disso? Ok. É uma coisa impressionante esse Paulo. Porque ele acerta numas e faz cada besteira em outras, que é uma coisa tremenda. Essa é a minha interpretação. Ele chega na cidade, fala alto, a cidade, Trode. Ele chega em Trode, ele sabe que vai sair no dia seguinte, e desde manhã, com o café, com a refeição, a primeira refeição do dia, Paulo está falando. Essa coisa de Paulo falar sem parar, fez com que ele merecesse um apelido. Qual era o apelido de Paulo? Tagarela. Falava pra caramba. Agora vamos imaginar o Eutico. O Eutico está lá na casa dele, deitado. É um dia de manhã, talvez um domingo, um sábado, eu não sei. Ele está deitadão lá, legal, tal, 18 anos, 17, sei lá. E a mãe dele chega assim: Eutico, levanta, rapaz. Porque o apóstolo Paulo, esse cara que vai ser uma das figuras mais importantes da história, está falando aqui em Troade, ali do lado. E aí ele levanta a cabeça assim: Paulo? Mãe, Paulo, só não sabe quem é esse cara? Só não sabe que esse cara fala, e eu não aguento esse Paulo. Ela diz: não, Eutico, não, é uma oportunidade que você não imagina que você vai ter. Você vai até aparecer nas Escrituras. Levanta, vamos lá. Aí eles: não é possível que eu vou ter que levantar agora, 7 horas da manhã, para ouvir o Paulo, ele não vai parar de falar. Aí ele chega lá, naquela casa. É um salão grande. E diz que Paulo falou pelo dia todo, o dia inteiro. Eutico então entra, atravessa, entra na porta principal, onde está todo mundo. E ele anda, e vai aonde? Vai sentar onde mesmo? Na janela. Passou, sentou ali na janela e disse: o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? E esse cara falando, bubbler. Não encontrou nada dentro da sala. Então ele senta na janela. Sabe por quê? Porque os jovens, desde aquele tempo, eles são orientados pela imagem, não por palavras. São orientados por visual, não pelo muito falatório. Quanto mais você falar para o jovem, menos ele quer ouvir. Então esse menino senta lá porque a janela significa algo para ele. Não é só o lugar confortável, porque o lugar confortável está lá dentro. A janela, na verdade, significa que ele pode olhar para fora, ver as estrelas, o planeta Vênus, a estrela d'alva, alguns meteoros, passarinhos cantando, olhando para fora, a gente andando. E estava com a atenção para fora. Mas mesmo assim, o tagarela continua falando, de tal forma que o menino cai, morre. Certo? Aí Paulo entende que ele tem que ressuscitar esse menino. Vai correndo: ai meu Deus, matei o cara. Ele impõe as mãos no menino, o menino se levanta. Fica bom. Ressuscitou. Mas o que mais me impressiona é que Paulo não aprende a lição. Ele volta e fala para o resto da noite. Pense no seu ministério, pense na sua igreja. Que irrelevância a gente traz para alguns grupos de dentro da igreja. Nós desconsideramos a cultura daqueles que estão em estágios de vida diferentes, que têm formas diferentes de ver. Nós achamos que a única maneira de pregar é aquela nossa, que a única maneira de comunicar é a nossa, que a gente tem que falar é para todo mundo do mesmo jeito, com a mesma linguagem.
sem considerar que as pessoas têm formas diferentes, culturais diferentes de receber. Mesmo dentro da nossa congregação nós temos várias culturas. Cultura da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, da terceira idade e assim por diante. Então cultura é uma questão muito importante na comunicação do Evangelho. E eu quero